Amor e depressão. Na atualidade, surge a depressão como sendo um grande desafio, quiçá se estabeleça na atualidade como um dos maiores desafios no âmbito da convivência social, posto que a sua prevalência enquanto patologia vai de 3% a 11%, e em pessoas que estão, por exemplo, internadas, chega a 30% das pessoas apresentando depressão a partir desse evento que coloca a pessoa numa circunstância negativa, inabitual. A patologia da depressão, ela tem uma incidência mais no sexo feminino. De 2 a 3 mulheres para cada homem desenvolvem a depressão. E, na década de 90, ela foi a 4ª patologia mais incapacitante do ser humano. É de bom tom, portanto, que possamos olhar esse transtorno do humor que permeia a sociedade de uma forma ameaçadora, de tal modo que possamos lidar com ela numa compreensão abrangente, sem que necessariamente sejamos especialistas da área, médicos ou psiquiatras, mas minimamente informados para que possamos ter um comportamento de apoio, de ajuda àqueles que experimentam essa circunstância difícil, que não abate só o indivíduo, posto que o indivíduo vivendo em família repercute na estrutura familiar e replica-se para a atividade profissional e muitas vezes assola a sociedade, a comunidade em que o indivíduo está inserido, porque pode ter desdobramentos absolutamente graves como o suicídio. A depressão, portanto, inicialmente, é preciso de que se diga, é uma doença, não é tristeza, porque o humor do ser humano, ele pode regular numa movimentação cíclica de normalidade entre a alegria e a tristeza. Mas quando esse humor ele ultrapassa a tristeza e ele experimenta um movimento deprimido, quando esse humor ele, portanto, alcança essa profundidade, ou quando ele ultrapassa a alegria e vai para uma expansividade, uma exaltação, uma euforia, nós temos aí um quadro de transtorno mental que merece um olhar mais delicado, mais profundo e habitualmente a ajuda de profissionais que possam vir em socorro daquele e daqueles que sofrem as suas repercussões, configurando um transtorno mental. Assim, não devemos confundir depressão com tristeza. A tristeza é um sentimento normal do ser humano, que surge aqui e acolá e vai normalmente, sem nenhum problema. Já o transtorno do humor, configurando na depressão, se configura como uma alteração apresentando algumas características que imprimem a esse quadro a necessidade de um tratamento. 2 são fundamentais. O humor, ele cai, fica deprimido e a pessoa não sente prazer. Esses 2 sintomas, eles conjugadamente se valem um tempo de duração de pelo menos 2 semanas. E ao lado deles, surgem outras características que vêm junto, menos importante, porque esses 2 primeiros são fundamentais, são básicos, mas que fazem parte desse cortejo de características que configuram um quadro depressivo em nível de transtorno, que é o sono fica alterado, a pessoa fica com insônia, fica dormindo muito. Ela apresenta uma agitação psicomotora, inquieta, ansiosa, então ela apresenta uma lentificação, fica mais lenta, não fica mais calma, ela fica mais lenta, mais morosa.
Surge alteração no âmbito da concentração, da atenção. A concentração fica difícil, a atenção também fica mais difusa. Há uma certa incapacitação da pessoa para desempenhar as suas funções habituais, ela não consegue desempenhar as suas funções habituais, começa a faltar o emprego, já não consegue levantar, ela não consegue fazer valer a sua vontade. Surge, igualmente, dentro desse processo, uma dificuldade de lidar com a vida, às vezes um processo de culpabilidade, uma baixa autoestima acentuada nessa circunstância e ideações que se encaminham para processos de desistência da vida e, às vezes, efetivamente, pensamentos ou atitudes que podem configurar o autoextermínio, o suicídio. Esse conjunto de características que não estão motivados por um uso de droga, que não está motivado por uma outra doença orgânica, esse conjunto, ele define, por assim dizer, o quadro de transtorno depressivo nessa doença que precisa ser tratada. Portanto, é essa situação que ela é desafiante quando surge. E ao surgir, ela pode surgir no idoso, pode surgir no adulto, pode surgir no jovem, pode surgir na criança, com características naturalmente diferentes, com matizes diferenciados de acordo com a faixa etária, mas trazendo esses pontos que nós assinalamos presentes, sobretudo o humor baixo e a ausência de prazer. Prazer para levantar, prazer para comer, prazer, de um modo geral, aquilo que motivava a pessoa deixa de motivá-la. E esse quadro ele pode se configurar de uma forma leve, ou moderada, ou grave, e precisando, portanto, às vezes, de atitudes heróicas. Essa situação toda, ela guarda motivações que são externas ou internas. Internas, que às vezes a pessoa não sabe de onde vem e, portanto, se diz que é uma depressão endógena. O Espiritismo nos assinala, dentro desse olhar, com os processos que estão em outras vidas, complexos de culpas, dramas não resolvidos, processos altamente destrutivos que carregamos de vidas passadas, surgem, afloram sem ter nenhuma motivação externa. Mas às vezes a depressão decorre de um evento externo, a dispensa profissional, o desemprego, o não emprego, uma decepção amorosa, uma traição, uma dificuldade financeira, enfim, circunstâncias variadas podem atuar de forma a induzir a pessoa a entrar nesse quadro, que é um quadro profundamente ameaçador, que é um quadro depressivo, normalmente difícil de ser manejado quando ele se mostra moderado e, sobretudo, grave. Então, o que fazer diante dessa circunstância? Vejamos. Portanto, diante desse quadro que se configura da depressão, é importante considerar alguns pontos que são fundamentais no cotidiano das pessoas. O primeiro é não confundir com tristeza. O segundo é não desqualificar a pessoa que apresenta a depressão. Costuma-se depreciar o depressivo, configurando como preguiçoso, indolente, bom vivant, que não quer nada com nada. Essa atitude desqualificadora, ela corre empurrando a pessoa para mais depressão, para agravar o seu estado de humor. E é muito comum uma atitude correspondentemente oposta na tentativa de ajudar, que suscita a pessoa a sair dessa circunstância mediante estratégias que não ajudam, porque às vezes elas são agressivas, elas são motivadoras de atitudes que levam ao uso de substância. Não, vamos sair, vamos beber um pouco. Aí você vai, arrasta a pessoa para a bebida alcoólica. E quando a pessoa bebe, naturalmente no início ela sai daquele quadro de desinibição pela ação do álcool no sistema nervoso central. No entanto, o álcool, que é uma droga depressora, faz a pessoa entrar num quadro depressivo mais agravado,
seguindo o seu metabolismo. 2 dias, 3 dias depois da ressaca, a pessoa que estava ruim fica pior. São medidas de tentativas de ajuda que não ajudam, porque elas empurram a pessoa para baixo. A pessoa não está precisando usar droga, ela não está precisando ser violentada, está precisando de apoio, de ajuda. Mas essa ajuda, se ela não é dada de uma forma coerente, se ela é agressiva, e destrutiva, se ela é não acolhedora, e se a gente configura aquilo como sendo um nada, e de que a pessoa é fraca, e de que simplesmente ela não quer, isso acaba por agravar o quadro de depressão. Portanto, o nosso olhar é de procurar um profissional. Se o quadro ele está se manifestando, a princípio com sintomas que a família começa a identificar e que se prolonga por mais de 15 dias, é bom procurar um profissional. E, naturalmente, que a abordagem vai ser encaminhada de modo tal que a família possa fazer um engajamento junto para ajudar aquela pessoa que está acometida de obsessão, de depressão. Aliás, a depressão pode ser motivada por um processo de interferência espiritual, que secundariamente agrava o quadro depressivo, ou então a pessoa desenvolve um processo depressivo a partir de uma interferência espiritual, desenvolvendo um quadro de influenciação primário e que depois a pessoa aprofunda com todos os sintomas clássicos do transtorno do humor, exigindo um tratamento de natureza espiritual. Mas antes de falar nessa questão que envolve o próprio aspecto espiritual, os profissionais que não precisam ser espíritas, naturalmente, eles deverão inclinar a família de como ajudar o seu paciente. Se é uma depressão leve, a psicoterapia, absolutamente a ausência de bioquímica, nesse caso, pode ser consagrada, mas a ajuda de uma medicação mais suave, energética, que envolva a fluidoterapia do passe, que envolva no campo espiritual, ou então a fluidoterapia no âmbito de outras abordagens energéticas, mas na área profissional, a psicoterapia, na área médica, a homeopatia, a acupuntura, são estratégias que ajudam os quadros depressivos leves. Ao lado disso, naturalmente que a família impulsiona a pessoa de uma forma a estimulá-la a que ela possa fazer alguns movimentos que lhe ajudam. Ou seja, suprimindo substâncias depressoras, como o álcool, se a pessoa estiver fazendo uso, estimulando a pessoa a fazer a sua caminhada, uma pequena atividade física que nunca a pessoa quer, mas estimulada gentilmente e junto com alguém, ela o faz. E ao fazê-lo, quando ela volta, ela se sente melhor, ela configura que está melhor. Buscar um ambiente que possa, dentro de um acolhimento, aceitar a pessoa como está, estimulando-a indiretamente, não exigindo que ela ria, que ela brinque, do jeito que ela não tem vontade, mas deixar que ela fique no ambiente para que ela possa se beneficiar daqueles que convivem com ela e que indiretamente a estimulam do ponto de vista emocional, mental, a que ela melhore o seu quimismo cerebral. Isso também vai ser de bom tom. E aliar a isso o tratamento espiritual ou a ajuda espiritual, tratamento se houver uma obsessão, mas se não houver obsessão, o próprio envolvimento religioso estimula a pessoa a fazer um caminho de crescimento, de beneficiamento interno, porque todas as religiões estimulam a fé, a confiança em Deus, a oração, que são recursos extraordinários para elevar o humor da pessoa e melhorar as neuroenzimas, favorecer a ruptura de interferências espirituais. Então, a evangelioterapia de qualquer culto, ela é muito rica para ajudar a pessoa a sair daquele quadro que se mostra invasivo, que está deixando ela fora do seu ritmo normal. Se o quadro for um quadro moderado ou grave, e o médico psiquiatra o fará esse diagnóstico, às vezes haverá necessidade de, além de tudo isso, quando se configura numa depressão moderada, é necessário a introdução de uma bioquímica
Uma bioquímica, portanto, passada naturalmente pelo profissional, o especialista da área. Esse deverá prescrever os medicamentos que devem ser tomados. Há uma resistência natural do ser humano a tomar os medicamentos. Aliás, é um comportamento paradoxal, porque quando o medicamento é psiquiátrico, nós rejeitamos, porque não queremos ser loucos, como se o psiquiatra fosse médico de loucos. Ele é médico para não nos deixar enlouquecer e para voltar para a sanidade se estivermos meio alterados. Mas se não é um quadro de natureza mental, nós temos sempre na bolsa remédios e tomamos remédio à torta e à direito sem absoluta necessidade. Fazemos automedicação direta quando não são quadros psiquiátricos. Mas quando exige um atendimento médico psiquiátrico por envolver um transtorno mental, nós temos resistência porque vai fazer mal, porque vai criar dependência. O profissional, que será elegido pela família ou pelo próprio paciente, fará a prescrição adequadamente para repor a bioquímica cerebral, para favorecer de que o cérebro afetado pelo transtorno psiquiátrico possa se recompor e traçará o tratamento, e nós deveremos naturalmente acolher, porque a medicina, com seus remédios, são os braços de Deus para nos atender também no âmbito psiquiátrico. Portanto, diante desse mal que se nos assinala desafiador para a classe médica e para a sociedade em geral, que é a depressão, a proposta espírita aponta numa direção muito favorecedora. Não só ampliando a compreensão dos quadros depressivos endógenos, também trazendo-nos uma compreensão mais elástica das interferências espirituais que agravam os quadros já existentes ou que primariamente desencadeiam, mas sendo uma doutrina que vê o homem de uma forma integral, potencializando o seu tratamento quando doente e, sobretudo, fazendo uma psicoterapia preventiva através do Evangelho. O estudo espírita, a análise que o Espiritismo nos proporciona acerca do que devemos fazer na existência, o propósito existencial, a finalidade de estarmos aqui, o autoconhecimento e esse investimento maciço no nosso movimento de autotransformação e autoiluminação nos habilita para podermos efetivamente nos colocarmos numa posição terapêutica de preventiva ou terapêutica de tratamento propriamente dito. A terapia preventiva, para aqueles que não apresentamos nenhum sinal dessa doença ou de outra do âmbito mental, é fazermos o mergulho no Evangelho para que possamos ir absorvendo aos poucos as competências que ele nos oferece, que são ali sintetizadas nas virtudes, que está reduzida a uma palavra só, o amor. A amorosidade é a grande estratégia que, quando bem desenvolvida, gera-nos um quadro de imunidade para esta patologia como para outras. E o Espiritismo nos favorece essa compreensão, dando-nos a entrever o objetivo pelo qual nós estamos na Terra. Falando-nos de que temos vidas anteriores e que muitas vezes sentimentos que emergem de complexos de culpa, por exemplo, de baixa autoestima renitente, ou uma melancolia que tenta se aprofundar, nos inclinando para o cultivo de um humor que vai na direção do humor deprimido, faz-nos, o Espiritismo, entender de que são memórias que precisamos transformar, que repousam endogenamente no nosso inconsciente profundo e que podem ser transformadas a partir de todo o investimento que podemos fazer antes de adoecermos, para que não possamos adoecer, para que não venhamos a adoecer. E esse trabalho que o Espiritismo nos propõe nos enseja, portanto, através dos estudos das leis da vida, o favorecimento
de que somos seres que nascemos para fazermos o nosso processo de crescimento, de progresso, de avanço, nosso processo de aprendizado na Terra, e de que algumas lições ficaram para trás e não foram aprendidas ou foram rejeitadas, de que, portanto, nós trazemos às vezes muitos desenganos que se manifestam como conteúdos psicológicos conflitivos que podem gerar depressão e que, em tempo, nós conseguiremos resgatá-los, estudando as nossas inclinações e tendências e vivendo uma vida digna de ser vivida, cultivando uma amorosidade contínua, procurando experimentar a solidariedade, a fraternidade, o autoconhecimento, porque nós não sabemos o volume de encrencas que vamos enfrentar mais adiante. As decepções, frustrações, traições, doença, envelhecimento, esses conteúdos psicológicos e sociais que, se não tivermos uma resistência interna, corremos o risco de deprimir, motivados, portanto, por uma resiliência precária, por uma flexibilidade que não dá conta, muitas vezes, de fazer o enfrentamento da violência urbana ou de uma ocorrência, por exemplo, de um assalto, um traumatismo que se estabeleça emocional e que nos leva, numa síndrome pós-traumática, a fazer um quadro de adoecimento e de depressão, ou então, nas dificuldades financeiras de um país ou da família, num revés econômico que surge aqui ou acolá, na própria estrutura de desempenho pessoal da pessoa, numa aposentadoria que cursa com o rendimento reduzido. Todos esses serão efetivamente desafios que, se houvermos investido suficientemente no nosso processo do autoconhecimento, trabalhando as nossas resistências internas, desenvolvendo competências de humildade, de coragem, apresentando, portanto, uma amorosidade que vai sendo cultuada ao longo do tempo, quando surgem esses desafios, nós estamos em condições de transpô-los e, com eles, aprender com eles. Ao invés de ficarmos sepultados por uma dessas ocorrências, seremos capazes de ir para além e sairmos vitoriosos. Temos na figura de Jesus o protótipo desta medicação subjetiva, singular, extremamente poderosa, capaz de nos habilitar para fazermos uma boa jornada e enfrentarmos os inimigos externos e os nossos inimigos internos e fazermos esse bom manejo na direção de uma vida que possa ser recamada de experiências positivas, mesmo diante de circunstâncias negativas, que seremos capazes de ressignificá-las, aprender com elas e transformarmos em lições que, ao invés de nos abater, vai nos levar para a frente e para o alto. Portanto, amor, um pouco mais de amor, estaremos num bom caminho, preventivamente e como auxílio na terapia da desobsessão. Um pouco mais de amor a cada dia.